Porque a empresa não foi feita só para vender e tem muita empresa que quebra de tanto que vende errado. Então eu posso ou dobrar o volume de vendas, que a gente já viu que não vai mudar o meu resultado final. O desconto, pessoal, ele é muito mal visto quando usado da maneira errada. O que é a maneira errada? É eu vender um contrato a 40 mil e dar um desconto para 35. Só que depois, esse resultado vai te cobrar lá na frente, porque se eu estou vendendo menos, o meu vendedor continua custando a mesma coisa, só que agora ele se tornou menos eficiente. Eu estou multiplicando esse dinheiro em quase 10 vezes, que antes era 4,3, fazendo uma simples mudança, que é colocar mais dinheiro e tornando a minha operação mais eficiente. Porque às vezes a gente quer ter mais resultado e a gente esquece que para ter mais resultado, mais investimento, a gente precisa mexer nas alavancas corretas e o investimento ele parte do princípio do risco, que é, ok, se eu coloquei mais 4 mil, será que vai voltar em 20 mil em vendas? Vai depender se eu mantiver a mesma taxa de conversão aqui dentro. Fala pessoal do Terceira Venda, mais um episódio e hoje um episódio com uma pitada de conteúdo. A gente aqui bate muito papo com muita gente interessante do nosso segmento, diversos assuntos, mas como a gente está no final do ano de 2025, pronto para começar o ano de 2026, que categoricamente será um ano desafiador de Copa, eleição, reforma tributária, a gente preparou uma aula especial com um assunto que agrega muito para os nossos clientes e para uma parte deles muda o cenário de resultado de vendas. E a gente quer compartilhar esse conceito dentro dessa aula de hoje. E hoje eu vou falar sobre custo de alavancagem de vendas. Como a gente pode, dentro da nossa área comercial, puxar algumas alavancas que vão mudar totalmente o nosso resultado de vendas. Então vamos lá, pessoal. Para a gente começar, eu vou dividir aqui um processo comercial em basicamente 3 etapas. Que é primeiro, demanda, que é o quanto que eu gero de oportunidade para esse meu time de vendas, categorizada por SQL. O que é SQL, pessoal? A gente está falando aqui de Sales Qualify Lead, que é aquela oportunidade que foi preenchida no nosso site ou que chegou para o nosso vendedor, foi qualificada e é dentro do perfil para a gente atender do processo comercial. Depois eu tenho o segundo player aqui, que é o vendedor, e aqui categorizado aqui com 5%, que é a taxa de eficiência dele, ou como a gente diz dentro do processo comercial, é a taxa de conversão desse vendedor aqui. E depois no final eu tenho o volume de vendas que essas duas alavancas geram. O volume de oportunidade e quanto eu converto dessa oportunidade aqui. Quando eu olho para essa estrutura, 20 oportunidades, um vendedor custando 12 mil, investindo 4 mil em demanda e gerando 50 mil de vendas, e a gente começa a olhar para 2026 e começar a fazer o nosso planejamento comercial, o primeiro questionamento que vem é como que eu aumento as minhas vendas, como que eu dobro, como eu triplico, dependendo da sua ambição comercial e do seu planejamento comercial. Só que qual é o problema dessa pergunta? Na maioria das vezes, a resposta mais óbvia é a que vem, que é, se eu tenho um vendedor que vende 50 mil, se eu quiser vender 100 mil, basta eu dobrar o volume de vendas. E é aí que, na maioria das vezes, eu começo a ter um problema que eu não tinha. Por quê, Lucas? Porque você tinha um vendedor que atendia 20 oportunidades. Esse vendedor era comissionado e ele vendia ali seu contrato, seus 50 mil reais todos os meses. Ele batia as metas deles, tinha um bom resultado, um bom comissionamento, até que chega o dia que a empresa foi lá, quis dobrar o volume de vendas e contratou mais um vendedor. Só que a empresa esqueceu de olhar para o volume de demanda comercial. E agora, 2 vendedores com a mesma taxa de 5% vão entregar qual resultado? Se eu pego 20 oportunidades, 2 vendedores, cada um com 5%, ou seja, eu coloquei 10 reuniões para um vendedor e 10 reuniões para outro vendedor. Que se eu pegar 5% de cada um, eu continuei tendo meia venda de cada um, somando uma venda no valor de 50 mil. Então, a alavanca, dobrar o volume de vendedores, ela precisa ser usada com muito cuidado. Porque agora essa empresa que fez essa mudança começa a ter agora um problema de desmotivação, de maior ociosidade do time de vendas dela, e ela aumentou o custo de aquisição de cliente, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, qual é a alavanca que a gente vai puxar aqui? Nesse caso aqui, se eu tenho um vendedor, a gente entende dentro do mercado de prestação de serviço, principalmente terceirização de mão de obra, que um vendedor consegue ali fazer uma reunião parte da manhã e uma reunião na parte da tarde. E o resto do tempo ele vai fazer follow-up, negociação, vai fazer uma abertura de key account em contas-chave. Ao longo do tempo ele está fazendo negociação, follow-up, abrindo contas-chaves, mas essa é a capacidade produtiva dele. Se a gente está falando de 20 dias úteis, ele consegue fazer no final do mês?
40 oportunidades. Só que aqui na minha estrutura antes de alavanca, de demanda, eu estava falando de 20 oportunidades. Então eu posso ou dobrar o volume de vendas, que a gente já viu que não vai mudar o meu resultado final, porque agora eu vou ter 2 vendedores, cada um fazendo 10 reuniões, ou eu posso dobrar o meu volume de oportunidade. Então, se antes eu gastava 4 mil e gerava 20 oportunidades qualificadas, eu coloco mais 4 mil, fazendo uma matemática exata, e agora eu vou ter 40 oportunidades. 40 oportunidades aloca 100% da capacidade produtiva do meu vendedor, eu não preciso de mais um vendedor, só que agora ele vai fazer o dobro do que ele fazia em relação à produtividade dele anterior. O custo dele se mantém, e agora ele passa a fazer 2 vendas, aqui no caso, no valor de 100 mil reais. Então, ele fazia antes uma, 5% de 40, vão dar 2 vendas, somando o valor de 100 mil reais. E agora, para a gente entender o que isso muda dentro da nossa estratégia comercial e como que a gente consegue montar um raciocínio de forma metodológica para saber quais alavancas eu ainda posso puxar para trabalhar com 2 indicadores que são os mais importantes na tua estrutura comercial e até mesmo na tua estrutura de resultado. Porque a empresa não foi feita só para vender e tem muita empresa que quebra de tanto que vende errado. Eu preciso vender bem, a um custo saudável e ter um retorno que justifique esse investimento. Que aí eu vou entrar em 2 indicadores importantíssimos que no início foram utilizados para validar qual que era a eficiência operacional de uma empresa para entender se fazia sentido investir nessa empresa ou não, que é o indicador de CAC e o LTV. O CAC nada mais é o que o custo de aquisição de clientes e o LTV é o seu Lifetime Value, que é o quanto de dinheiro esse cliente deixa na sua empresa enquanto ele paga e contrata o seu serviço. No caso de uma prestação de serviço recorrente, ele consome o seu serviço todos os meses e paga todos os meses até o momento do cancelamento. Para eu conseguir entender de uma forma muito simples, pensa comigo. Eu aqui tenho um minerador. Esse minerador é o teu vendedor, que ele cobra um valor, que é o salário dele. Nesse caso, o minerador cobra 10 mil reais para fazer o serviço dele, que é achar pedras preciosas. Agora, se esse minerador, que custa 10 mil reais por mês, ele me traz uma pedra, um diamante aqui no caso, a cada 2 meses, eu sei que ele gastou 10 mil por mês, essa pedra me custou 20 mil reais, certo? Porque ficou 2 meses. Nesse caso aqui, se ele gasta 10, no mínimo mensalmente, ele precisa me trazer 10 mil em diamante para custear esse trabalho dele e para que eu não saia minimamente no prejuízo. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente tem um vendedor, ele está 3 meses sem vender e de repente ele começa a vender, ou ele fica 2 meses, 1 mês. O que eu preciso ter muito claro na minha empresa? Quanto está custando essa estrutura que eu montei dentro da minha empresa para buscar diamantes, que no caso são os meus clientes. Então eu vou precisar entender a métrica de CAC, que é o meu custo de aquisição de cliente. Para eu fazer essa conta, eu vou pegar tudo aquilo que eu invisto em marketing, tá? Então, seja folder, seja rede social, a minha agência, Prime Bid, Google Ads, tudo que eu invisto em marketing, mais o meu custo de vendas. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 mil de marketing e eu tenho 12 mil, que é o custo desse vendedor, que me gerou uma venda, no caso aqui, de 20 mil. Nesse caso aqui, o meu custo é de 4 mais 12, 16, e eu vou pegar esses 16 e vou dividir por quanto eu vendi, que no caso é uma venda. Então, 16 dividido por 1, o meu custo de aquisição de cliente nesse mês foi de 16 mil. E a partir daí, eu sei que no mínimo o meu vendedor precisa trazer acima de 26 mil em dinheiro do meu bolso, porque nem todo o dinheiro que ele traz do cliente fica no meu bolso, que é para custear esse serviço. E aí eu vou para a segunda métrica que eu preciso ter, que é a métrica de LTV. O LTV, que é o Lifetime Value, como que ele é calculado? Ele vai olhar o volume de vendas em relação ao valor dos contratos. Então, ok, fechei um contrato de 10 mil reais. O tempo médio de retenção desses contratos aqui, quando eles entram dentro da minha empresa, vamos falar que seja de 24 meses, tá? Então, tem cliente que fica 12, tem cliente que fica 36, em média, eles ficam 24. E a margem bruta, que é, depois que eu pago todos os custos do meu serviço, quanto que sobra para a empresa, que não é a margem de lucro líquida, é a margem bruta, tirando os custos da prestação de serviço.
Vamos falar que nesse caso aqui seja 20%? Então eu vou pegar 10 mil, que foi o valor da venda, vezes a média de tempo que esse contrato fica comigo, que é 24, e vezes os 20%, que é a minha margem bruta. E vai dar 46 mil de LTV. Ou seja, nessa equação aqui, para trazer um cliente me custa 16 mil e esse cliente me traz de retorno 46 mil reais. Então é uma equivalência de basicamente 2,8 daquilo que eu invisto, multiplica 2 vezes 8 e dá 46 mil que eu enfio no bolso. Então, uma operação saudável. E agora eu vou ter que entender, dentro de todas as possibilidades que eu tenho, como é que eu consigo melhorar ainda mais essa equação para melhorar esse indicador de 2,8, que é a minha taxa de retorno. Então, pensando nessa estrutura que eu apresentei para você anteriormente, a gente gastava 4 de demanda, 12 mil do vendedor e fazia uma venda no valor de 10 mil reais. E vamos chamar essa estrutura de estrutura A. Agora eu vou propor uma mudança nessa estrutura para a gente montar a estrutura B nesse segundo cenário, onde ao invés de aumentar o vendedor, que iria me custar 24 mil mais 4, custaria 28 mil, e o meu CAC passaria de 16 para 28, eu não vou mexer ali. Como meu vendedor tem capacidade produtiva, eu vou aumentar aqui, ó, mais 4 mil de demanda. Agora eu coloquei mais dinheiro e vamos ver o que vai acontecer. 40 reuniões, porque eu dobrei meu custo do vendedor, agora eu faço 2 vendas. Então eu pego essa estrutura de 8 mais 12, 20, dividido por 2, o meu CAC agora ele passa de 16 mil para 10 mil reais. Então eu reduzi 6 mil reais no custo de aquisição de cliente. Então agora, pensa que dentro de um produto, se a gente fosse pensar, eu pago agora muito mais barato para poder vender esse produto depois. Antes era 16, agora é 10. Só que, se um contrato me deixa 46 mil de LTV, 2 contratos, o dobro, ou seja, 96. Então eu estou pagando mais barato nesse produto e eu estou conseguindo monetizar ele muito mais. Então agora minha progressão é de 10 para 96, ou seja, se antes era de 2,8, agora é de 9,6. Eu estou multiplicando esse dinheiro em quase 10 vezes, que antes era 4,3, fazendo uma simples mudança, que é colocar mais dinheiro e tornando a minha operação mais eficiente. Porque às vezes a gente quer ter mais resultado e a gente esquece que para ter mais resultado, mais investimento, a gente precisa mexer nas alavancas corretas e o investimento ele parte do princípio do risco, que é, ok, se eu coloquei mais 4 mil, será que vai voltar em 20 mil em vendas? Vai depender se eu mantiver a mesma taxa de conversão aqui dentro. Mas, ou seja, eu botei mais dinheiro e o custo desse cliente ele ficou mais barato para mim. Agora eu vou mostrar uma outra alavanca que você pode puxar, que muda a regra do teu negócio, e às vezes ela é muito mal vista quando ela é usada da maneira errada, e eu vou te mostrar como usar ela da maneira certa para você alavancar o teu índice financeiro dentro da tua empresa. Então, essa aqui é a nossa estrutura B que a gente montou, já trazendo os 9,6 de retorno, e agora eu vou trazer uma estrutura C de retorno, que é manter as minhas 40 oportunidades, investindo 8 mil reais, só que eu não vou aumentar meu número de vendedor, mas eu quero melhorar essa taxa de conversão. Como é que eu melhoro a minha taxa de conversão? Opa, se eu fiz 40 reuniões e eu fechei 2, eu perdi 38. O porquê que eu perdi? Será que eu estou perdendo para o concorrente? Será que o cliente está mantendo o cenário dele atual? Será que o cliente está mantendo o quadro dele CLT? Eu vou entender os motivos de perda e eu posso criar uma hipótese para melhorar essa taxa de conversão. O desconto, pessoal, ele é muito mal visto quando usado da maneira errada. O que é a maneira errada? É eu vender um contrato a 40 mil e dar um desconto para 35. Ou seja, eu estou dando praticamente um desconto de 12%. Só que se minha margem de lucro é de 10%, se eu dar um desconto de 5%, 50% de toda a minha margem de lucro vai embora. Isso enquanto o contrato estiver ativo. Então eu preciso ter uma condição para ajudar o cliente a tomar a decisão, mas ela não pode comprometer o meu fluxo de caixa e nem a minha lucratividade. Pelo contrário, eu estou dando uma condição para o cliente e eu preciso ter mais retorno na outra ponta. Então vamos falar que dentro dessa hipótese, a gente sentou junto com o time e bolou que eu vou dar de desconto para o cliente 50% do valor da primeira fatura. Pô, Lucas, mas 50% é um valor muito alto e a gente vai fazer uma conta aqui agora. Se eu conseguir, através desse desconto de 50% na primeira fatura, então se eu fecho contratos de 10 mil, eu vou dar 5 mil reais de desconto na primeira fatura, tá? Eu conseguir, com esse desconto, aumentar minha taxa de conversão, que era de 5,
para 10%, com o mesmo volume de demanda e com o mesmo um vendedor, agora ele é mais agressivo na oferta dele, ele passa de 2 vendas para 4 vendas, porque 10% de 40, 4 vendas, e agora eu vendo 40 mil reais, que antes eram 20. E na hora de fazer o custo de aquisição de cliente, ele manteve em 10. Lucas, mas se eu tenho 448 mais 12,20 dividido por 4, esse custo de aquisição não deveria ser menor? Só que se eu fechei 40 de vendas e dei 50% de desconto para o cliente, isso vai precisar entrar no meu CAC. Então esses 20 mil que eu dei de desconto, mais os 20 mil do custo do meu time, somou 40 mil que é o meu custo. E agora eu divido ele por 4 clientes, o meu CAC continuou de 10 mil. Lucas, mas manteve igual. Porém, agora com 4 vendas. Se uma venda me gerava 46 mil reais, 48 mil reais, agora eu multiplico por 2, deu 96, eu multipliquei por 4, deu 172 mil. Ou seja, esses 4 clientes pagando 10 mil por mês com uma margem bruta de 20%, vão deixar dentro da minha empresa 172 mil reais durante esses 24 meses. O meu multiplicador, que era de 9, passou agora para 17 vezes. Ou seja, eu dei um desconto, eu vou perder no primeiro mês, mas eu vou recuperar praticamente o dobro de todo o valor que eu tinha de retorno, eu estou duplicando ele no médio e longo prazo e tornando a minha operação de vendas muito mais eficiência, puxando as alavancas certas. Puxando a alavanca de aumento de produtividade do meu vendedor com mais oportunidade. Eu posso ter um canal de demanda que gere o mesmo 40, mas oportunidades melhores, então eu estou aumentando não só a demanda, mas a qualidade dessa demanda. E agora eu estou aumentando a eficiência desse vendedor. Porque o que é melhor? 2 vendedores sem desconto nenhum, que vão me custar aqui 24 mil, ou um vendedor que possa dar esse desconto, que meu custo praticamente vai ser o mesmo, e é um custo variável, que ele só acontece quando você vende. Então, pessoal, quando eu tenho essa conta muito clara na minha cabeça, quem que é o cliente que deixa mais dinheiro, quem que é o cliente que tem uma maior LTV, isso permite eu ter um CAC muito maior e gastar para adquirir esse cliente muito mais, porque eu sei que ele vai me trazer um retorno no médio e longo prazo, do que eu só pensar, às vezes, em economizar no processo de vendas para tentar ter um lucro na última linha no mês. Só que depois, esse resultado vai te cobrar lá na frente, porque se eu estou vendendo menos, o meu vendedor continua custando a mesma coisa, só que agora ele se tornou menos eficiente. Então, pessoal, para fechar essa aula aqui, pense no seu planejamento de 2026, de ter um número de demanda suficiente. Se o seu vendedor está alocado 100% do tempo dele não fazendo prospecção, que é o custo mais caro que ele possa ter, então ele tem demanda suficiente, ele prospecta, mas ele só prospecta contas-chave, ele tem ferramenta que é o CRM dele, onde você vai conseguir ver as métricas e vai conseguir enxergar esse resultado que eu estou te passando, e uma estratégia que aumente a taxa de conversão dele. E se eu ainda assim pensar em dobrar esse vendedor, eu tenho que equalizar o volume de demanda para que os 2 vendedores consigam aproveitar 100% do seu potencial. Então, pessoal, se você gostou dessa aula, deixe seu joinha aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal da Prime Bid. O seu joia nos apresenta que você gostou desse tipo de conteúdo, ele faz sentido, e por ano de 2026 a gente está preparando ainda mais conteúdo e mais formatos, e é importante a gente saber aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Então, pessoal, valeu, espero que tenha contribuído para a tua estratégia, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!